Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos ali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que ele não aconteça, porventura, alguma desgraça. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram a inclinar-se a ele com o rosto em terra. José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Lhe falou asperamente e disse-lhe: De onde vens? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhe: Vós sois espias, vieste para ver a fraqueza da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E José lhe disse: Não, antes vieste para ver a fraqueza da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhe disse José: Isso é o que vos tenho dito. Sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vossos irmãos mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos, e as vossas palavras sejam provadas. Se não, a verdade convosco. Se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Ele pôs juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. Os demais de vós, ide, levai mantimento para a fome da vossa casa. Me trazei o vosso irmão mais novo, e serão provadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando ele nos rogava. Por que decidimos liberar? Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. E Rubi respondeu-lhe, dizendo: Não vos dizia eu, não pequeis contra o moço, mas não vos ouvistes. Hoje vedes aqui, seu sangue nos é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e lhe falou. Então tomou a Simeão entre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo, que lhe restituísse então o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhe dessem comida para o caminho, e fizeram-lhe assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram. Abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, pois ele estava aqui no saco. Então lhe desfaleceram o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito?
e vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe aconteceu, dizendo: o homem, o senhor da terra do Egito, falou conosco asperamente e nos tratou como espias na terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe. O mais novo está hoje com o nosso pai, na terra de Canaã. E aquele homem, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tornai para a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro no seu saco. Então viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: tende-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui agora. Levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Ruben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega em minha mão, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, só ele ficou. Se lhe acontece alguma desgraça no caminho, por onde for, fareis descer as minhas cães com tristeza à sepultura. E a fome era gravíssima na terra. Aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei o vosso irmão. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Dá na minha mão e requererás, se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face. Serei réu de crime para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos detido, certamente já teríamos segunda vez estado de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: pois que assim é, fazeis isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, pistaia e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vossos irmãos, levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus, o Todo-Poderoso, vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o outro irmão e a Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim levantaram-se e desceram ao Egito,
e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à minha casa. Mata rezes e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José mandou e levou-os à casa de José. Então temeram aqueles homens irmãos de José, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que antes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por escravos e a nossos jumentos. Por isso, chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: aí, senhor meu, certamente descemos antes a comprar mantimento. Aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco. Nosso dinheiro por seu preço. Por isso, tornamo-nos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. E o homem que estava sobre a casa de José disse: Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou aqueles homens à casa de José e lhe deu água, lavaram os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali havia de comer pão. O dinheiro de cada um. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinha em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhe perguntou como estava, e disse: vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, o nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem falaste? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas, seu coração se comoveu por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Então entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu e conteve-se e disse: pão de pão. E serviram-lhe a parte, e a eles também a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles, todos, e eles beberam e se regalaram com ele. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme José mandou e tinha falado. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa:
levanta-te, persegue aqueles homens. Alcançando-os, lhe dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bebe, bem adivinha? Procedestes mal no que fizeste. E alcançou-os e lhe falou as mesmas palavras que José mandou. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe esteja de teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? E aquele homem com quem disse aquele com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim, conforme as vossas palavras. Aquele com quem for achado será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no maior, acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram a ir à cidade. Veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu escravo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: aí, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como um faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: me trazei a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Então tu dissestes a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e eu não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele? Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado
para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor. E que suba o moço com os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai.